livro de Reis, capítulo 16, versículo de 10 a 12, diga amém. Amém. Então o rei Acais foi a Damasco, a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria. E vendo o altar que estava em Damasco, o rei Acais o enviou ao sacerdote Urias, a aparência e o modelo conforme toda a sua obra. Urias, sacerdote, edificou o altar conforme tudo o que Acais havia ordenado de Damasco. Assim o sacerdote Urias, antes que Acais viesse de Damasco, o fez. Vindo depois de Damasco, o rei viu o altar, e o rei se achegou e sacrificou nele, e você diz amém? Amém. Agora preste atenção, não deixe que nada roube a sua atenção. Até o reinado de Salomão, Israel era um reino só. Após a morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido em dois reinos, Reino do Sul e Reino do Norte. Quando você pega o Reino do Norte, nenhum dos reis que reinaram no Reino do Norte conseguiram ou quiseram servir ao Senhor. Mas no Reino do Sul, alguns reis saíam bons, outros maus, porque o Reino do Sul era o reino de Judá, o reino dos descendentes diretos de Davi. Dentre eles, esse moço chamado Acais. Só que Acais nunca foi crente. Acais nunca temeu a Deus. Acais é considerado um dos piores, ou se não, o pior rei de todo Israel. Para você ter uma ideia, em Israel há uma cultura de se enterrar. Havia um cemitério para todos os reis de Israel. Quando esse homem morreu, a Bíblia diz que nem nesse cemitério se achou vaga para esse homem chamado Acais. Só quem está me ouvindo, por favor, diga amém. Amém. A Bíblia diz que Acais fechou as portas da casa de Deus. A Bíblia diz que Acais colocou altares a deuses estranhos. A Bíblia diz que alguns se levantaram contra Acais para guerrear e tomar o Reino do Sul. Acais, em vez de orar a Deus, como era o costume de todo Israel, a Bíblia diz que Acais foi pedir ajuda à Síria. E quando Acais vai até a Síria, na sua capital, chamado Damasco, a Bíblia diz que esse rei vê um altar. E quando ele vê o altar em Damasco, ele acha esse altar bonito, belo, admirável. Mas a ousadia de Acais não parou por aí. Só quem está me ouvindo, por favor, diga amém. A Bíblia diz que Acais pegou um copista, pegou um desenhista, mandou que se desenhasse todo o modelo daquele altar. E pegou o modelo daquele altar e disse: leva para Jerusalém, encosta o altar de bronze. E a Bíblia diz que o altar de bronze estava diante do Senhor. Mas Acais dá uma ordem a Urias dizendo: retira esse altar, porque eu tenho um altar mais bonito, eu tenho um altar mais moderno, eu tenho um altar mais dinâmico para a gente adorar o Senhor. E o altar que você frequenta revela o Deus que você serve. Eu vou repetir: o altar que você frequenta revela o Deus que você serve. Eu vou repetir pela última vez: o altar que você frequenta revela o Deus que você serve. Irmão, eu vou te dizer com muito cuidado e com muito carinho essa noite: cuidado os locais em qual você está frequentando, cuidado por onde você está andando, cuidado para onde você está se direcionando.
funcionando, porque o altar que você frequenta, o local que você frequenta, vai revelar o nível da sua adoração e o Deus que você serve. A Bíblia diz que Acais manda fazer lá em Jerusalém um altar que era de Damasco, um altar que não pertencia ao Senhor. O modelo não era de Deus, não foi Deus que deu. Por mais que o arquiteto fizesse algo bonito, por mais que se fizesse algo memorável, em Jerusalém não estava pautado na beleza, mas sim naquilo que Deus havia ordenado. E quando Acais manda Urias fazer um altar segundo o altar de Damasco, ele está dizendo assim: olha, se o altar revela o Deus que a gente serve, e o altar do Senhor não serve mais, se ele já não é tão belo, se ele já não é tão bonito, coloca um altar de Damasco. O que Acais estava dizendo dentro dele é o seguinte: olha, a partir de hoje a gente serve o Deus que é o Deus de Damasco, porque se a Síria teve vitória contra nós, é um sinal que o Deus dele é mais forte do que o nosso. Então eu vou colocar um altar aqui para ele. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: não há Deus mais forte que o nosso Deus, não há Deus mais poderoso do que o nosso Senhor, não há Deus que se revele no altar com fogo como o nosso. Acais errou e eu espero nunca errar. Sabe de uma coisa? O altar que eu sirvo, ele pode ser antiquado, o altar que eu sirvo pode ser visto pelo mundo como algo fora do padrão da sociedade, mas não tem problema. Eu prefiro ficar no altar que o Senhor está, aonde muita gente diz que já saiu de moda, mas aqui o meu Deus ainda responde com fogo. Aqui o altar veio do céu, não veio de baixo. Eu continuarei aqui. Turabando sé. Altar. Eu quero ter cuidado para falar isso aqui essa noite. Cada altar é um portal entre o mundo material e o mundo espiritual. Repito, cada altar é um portal. Vou falar bem devagar e não quero ofender ninguém essa noite. Mas quando você vê a religião afro fazendo uma oferta no altar, eles estão dizendo: aqui há legalidade para espíritos aparecerem. Aqui há legalidade para que espíritos se manifestem. E é notório para você que lê a Bíblia: cada espírito pertence a um território, assim como cada ser humano pertence a um lugar, os espíritos também. E cada região precisa de um corpo habitável para aquela região. Quem está me ouvindo, diga amém. O ser humano tenta ir ao espaço, e quando o ser humano vai ao espaço, ele precisa fazer um uniforme adequado, porque o seu corpo não está preparado nem para a pressão, nem para a falta de oxigênio do espaço. Observe bem que cada vez que Deus se manifestou na terra, ele se manifesta em forma corpórea, em forma de homem, através de Jesus. E Jesus teve que nascer através de uma mulher, porque ele precisava de um corpo. E a carta aos Hebreus diz: um corpo me preparaste. Então, para o diabo atuar aqui na terra, ele precisa necessariamente de um corpo. Aí Paulo vai dizer aos crentes, vai dizer como uma súplica, como algo que ele tira do seu âmago, do seu íntimo, dizendo: irmãos, pelo amor de Deus, não deis lugar ao diabo. Paulo está dizendo assim: olha, se você não der lugar ao diabo, o diabo não tem como atuar no nosso meio. Se você não der brecha, se você não der abertura, se você estiver equipado
com a espada da justiça, com o escudo da fé, com toda a armadura de Deus, você jamais dará lugar ao diabo. E se você não der lugar ao diabo, ele não tem como agir no nosso meio. Por quê, pastor? Porque ele precisa de uma boca, ele precisa de um corpo, ele precisa de uma atitude. E quando Acais resolve trazer o altar de Damasco para dentro de Jerusalém, ele está dando legalidade às coisas de Damasco para se materializarem ali em Jerusalém. Quem está me ouvindo, diga amém. Eu não quero ser quadrado, eu não quero ser antiquado, mas eu preciso te mostrar essa realidade espiritual. O que você vê no seu celular importa, o que você vê na internet importa, o que você vê na televisão dentro da sua casa importa. É por isso que o salmista disse: olha, jamais eu colocarei coisas mais perante os meus olhos e perante ao Senhor. O altar de Damasco será destruído, porque o altar de Jerusalém vai prevalecer o altar de bronze, o altar aonde Deus se encontra conosco, o altar aonde Deus reservou para falar com o seu povo. O que tem acontecido, pastor? A nossa ideia de culto, irmão, ela está muito aquém daquilo que a Bíblia diz. Ela está muito aquém daquilo que a Bíblia propõe. Culto não é lugar de se receber nada da parte de Deus. Culto é o lugar onde você leva o sacrifício para ser morto. Sinônimo de culto: morte. Como assim, pastor? Paulo diz na carta aos Romanos: irmãos, rogo-vos, pois, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo diante do Senhor. Sabe qual é a expectativa de Deus quando eu venho ao culto, quando você vem ao culto? É que eu apresente a minha carne no altar para ser queimada diante de Deus. É que eu apresente a minha carne no altar para que eu morra no altar, para que a minha carne morra no altar e para que surja alguém espiritual no final do culto. Sabe qual é a maior luta de Jesus Cristo na terra quando permeou por aqui? Satanás queria que ele usasse em benefício próprio o seu lado espiritual, o seu lado divino. Sabe qual é o maior sacrifício de um verdadeiro crente enquanto estiver na terra? É para ele, em vez de usar o seu lado carnal, ele usar o seu lado espiritual. Então toda vez que você vier ao culto, diga: Deus, eu estou indo para matar a minha carne lá hoje, porque eu preciso nascer espiritualmente para o Senhor. Pastor, o senhor está sendo muito exagerado. Não. Desde o livro de Gênesis, que é o livro do princípio. Se você ler a Bíblia em Gênesis 43, versículo 32, quando os irmãos de José se apresentam no Egito, a Bíblia diz, não sou eu que estou inventando, que José senta separado dos seus irmãos. Por quê, pastor? Porque para os egípcios era abominação se juntar na mesma mesa dos hebreus. Havia uma separação de mesa entre quem servia ao Egito e quem servia a Adonai. Havia uma separação e eles diziam: não, para a gente que é do Egito é abominação comer com israelita. Então não vem de lá para cá, meu filho, me dizer que eu que sou israelita tenho que me sentar na mesa com o egípcio, coisa nenhuma. Pastor, mas o senhor está exagerando, porque isso é Antigo Testamento. Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 21, que parte tem as luzes com as trevas, que parte tem a mesa de Deus com a mesa dos demônios. Você não pode se alimentar na mesa de Deus e se alimentar na mesa dos demônios. Eu quero te dizer uma coisa, irmão: a igreja ainda é separada, a igreja ainda é santa, a igreja ainda serve a Deus. Oh, bendito seja o nome de Jesus.
Eu sinto a graça de Deus aqui essa noite. Como assim, pastor? Eu sinto a minha carne morrendo. Porque eu preciso sair daqui essa noite, irmão, quando eu tocar no corpo do Senhor, eu preciso sair daqui mais espiritual do que eu entrei. Eu preciso sair daqui temendo mais a Deus do que quando eu entrei. Eu preciso sair daqui com mais confiança e com mais comunhão com Deus do que quando eu entrei. Acais achou o altar de Damasco bonito. E sabe por que ele mandou fazer uma cópia em Jerusalém? Porque o altar é o lugar onde Deus te aprova, te reprova ou te repara. Altar é um lugar de aprovação, reparação ou reprovação. Se você chegasse no altar de Deus agora, você seria aprovado, reparado ou reprovado. Sabe o que Acais queria fazer, pastor Josué? Ele queria manipular o altar de Deus para ser aprovado pelo Senhor, mesmo quando reprovado. Porque ele estava querendo ser aprovado como rei em Israel. Ainda bem que a Bíblia diz, não sou eu que estou inventando. Sou eu que dou trono ao homem. E sou eu que tiro o trono. Acais achou que ele podia. E quando ele volta para Jerusalém, ele volta empolgado. Ele falou, eu mesmo vou sacrificar. Esse negócio de sacerdote, isso é bobagem. Eu mesmo sacrifico. Eu vou apertar só um pouquinho o parafuso, mas só quem quer ouvir, diga amém. Amém. Tem um bando de idiota por aí, me perdoe dizer assim. Eu não preciso de pastor. Eu não preciso de líder. Eu não preciso confessar aos homens. Não. Eu mesmo me resolvo com Deus. E tem gente que ele auto se disciplina. Deixa eu te dar uma coisa, você está se matando aos poucos. E eu tenho certeza absoluta, irmão, de que Deus está falando pelos meus lábios essa noite. Da onde o senhor tirou essa ideia, pastor? Eu estava lá em Curvelo ontem. Preguei 2 mensagens no culto de jovens. O pastor botou a mão na cabeça e falou assim, fica aí. Prega para os meus obreiros domingo à tarde. E é um homem que eu respeito muito, temente a Deus. Falei, pastor Zacarias, não posso. Eu tenho compromisso com a igreja lá. E eu não sabia que eu ia pregar hoje. Sabia não, pastor? Não, soube aqui em cima do púlpito. Nada combinado. Eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus, meu santo. Se você é rei, continua como rei. Mas você precisa do sacerdote. Você precisa do profeta. Você precisa chegar ao sacerdote e dizer, olha, deu errado aqui. Traz uma oferta no altar por mim. Ora a Deus, intercede pela minha vida. É para isso que serve o sacerdote. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Se você não consegue perceber a unção, respeite pelo menos a posição, para que Deus não cobre de você em um futuro bem próximo. Pastor, mas da onde o senhor tirou essa ideia? Da Bíblia. Saul estava todo avacalhado.
por mais que a gente lute aqui, Deus há de nos guardar. Nós não vamos chegar nem no chinelo, nem numa unha, de como Saul esteve. Saul teve a ponto de consultar demônio. Davi teve a oportunidade para matar Saul. A Bíblia diz que ele foi, cortou com um pedacinho da faca uma manta que Saul estava se cobrindo. Aí eles disseram assim: ô Davi, mata ele. Ele falou: quanto a mim, longe de mim tocar no ungido do Senhor. Mas às vezes você não consegue perceber a unção. Respeite pelo menos a posição. Por quê, pastor? Porque não existe, irmão, uma autodisciplina. Não existe. Essa ideia é uma ideia que ronda quem tem um espírito de Acais sobre a vida dele. Eu sou crente. Deus também fala comigo. Foge desse tipo de gente. Gente que Deus fala com ele não sai anunciando. Gente que Deus fala com ele não precisa bater no peito. Todo mundo sabe que fala. Gente que Deus tem comunhão com ele. Todo mundo sabe que ele tem comunhão com Deus. Não precisa falar que tem. E eu encerro, mas só quem está me ouvindo diga amém. Ele queria manipular o altar para que o altar o servisse, porque ele já não estava satisfeito em servir o altar. Irmão, quando você começar a perder o prazer de se achegar ao altar num culto de Santa Ceia, quando você não se importar mais em ter que vir aqui no primeiro domingo e dizer assim: não, eu tomo ceia na terça-feira mesmo, no culto de ensino. Quando você perder o prazer disso, volte correndo para os braços de Jesus, porque o altar não está aqui para te servir. É você que está aqui para servir o altar. Sou eu que estou aqui para servir o altar. O altar é maior do que eu. O altar é maior do que você. O altar é maior do que todos nós juntos aqui. A Bíblia diz que um dia, irmão, eu encerro, é a última aplicação, porque está acabando o meu tempo. A Bíblia diz que um dia a arca de Israel foi parar dentro do arraial dos filisteus. E eles pegam a arca e colocam no templo de Dagom. E vão fazer uma festa. A Bíblia diz que de repente dentro do templo de Dagom se ouve um grande barulho. E quando chega lá, a estátua de Dagom está inclinada diante da arca de Deus. Mas aí junta todo mundo e fala assim: vamos botar de pé de novo, porque o nosso Deus é Deus. Aí eles voltam para a festa e de repente se ouve um barulho lá dentro de novo. E quando alguém chega lá dentro para ver, diz a Bíblia, a santa palavra de Deus, que as orelhas e as mãos de Dagom e a sua cabeça estava cortada. Não brinca com o que é santo. Brinca não. A igreja é santa, a casa de Deus ainda é santa. E encerro. Falei isso ontem, vou repetir hoje cedo. Pega o seu Instagram, pega a sua rede social. Para de seguir esse povo que conta piada evangélica.
Para de seguir esse povo que brinca com a palavra, fazendo trocadilho. Isso não edifica ninguém. Ah, pastor, porque a gente ri um bocado. Se você precisa de um show business crente para rir, querido, você ainda não entendeu a essência do evangelho. Se Jesus não consegue te fazer feliz, não há nada nessa terra que vá te fazer feliz. Eu sinto a graça de Deus aqui. E eu quero mandar um recado para você, tá? Que eu sei que vai chegar. Você que está contando piadinha com o nome de Jesus. Você que está fazendo trocadilho com a pessoa do Espírito Santo. Deus vai acertar você. Cuidado para você não perder o céu. Porque a gente já está vendo reflexo disso por aí. Um rapazinho que se vestia de pastor, terno e gravata, bonitinho. Agora está em podcast andando por aí dizendo: ah, porque Jesus não me traz felicidade. Deixa eu falar uma coisa. Felicidade não é uma coisa a ser possuída. Felicidade é uma coisa a ser construída em Deus. Ah, porque eu não pedi Jesus para morrer por mim, nem eu. Mas ainda bem que ele morreu. Ah, porque a gente já nasce devendo. A gente já nasce devendo mesmo, porque a gente é pecador na essência, rapaz. E só quem não conhece o estrago que o pecado consegue fazer na vida de um homem é que não se curva a Jesus depressa. Porque o único antídoto que temos contra o pecado se chama a pessoa maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Encerro, de verdade. Enquanto você está aqui, irmão, tem milhares de pessoas nessa hora que não tem forças para sair da praga desse carnaval. Tem gente até que não quer estar lá, mas não consegue. Mas não consegue por quê, pastor? Porque quando o Espírito Santo falou pela primeira vez ao seu coração, ele foi lá e endureceu. Pastor, mas aí o senhor mexeu comigo porque eu tenho um monte de parentes que não estão na igreja. O meu filho não está na igreja. Pastor, o senhor me dá mais um minuto? Deixa eu te dar um recado. Fica tranquilo. Porque o que é de Jerusalém vai voltar para Jerusalém. O que é de Jerusalém volta para Jerusalém, não tem jeito. Isso é promessa de Deus. Pastor, mas eu tenho orado tanto. Continuo orando em nome de Jesus. Pastor, da onde o senhor tirou essa ideia? Da Bíblia. A Bíblia diz que Belsazar deu um banquete. E ele deu um banquete, fez o carnaval dele e não convidou Deus não. Mas Deus não precisa de convite, irmão, para entrar onde Ele quer. A Bíblia diz que quando Ele resolveu pegar os vasos de Jerusalém e encher de vinho e encher de bebida, Deus bateu pela porta e escreveu na parede: Mené, Mené, Tekel, Tarzim.
Aí chamaram 1000 doutores. Quem está me ouvindo, diga amém. 1000 doutores. Lê aqui o que está escrito na parede. Sei não. Passava outro, sei não. Passava outro, não sei não. Você já viu o doutor analfabeto? Que não sabe ler? A Bíblia mostrou 1000 doutores analfabetos. Aí chamaram um velho. E é por isso que eu respeito os cabelos brancos de qualquer um. Chamaram um velho de 84 anos. Porque a avó de Belsazar disse assim: ó, tem um homem no reino que cuidou do seu avô. E ele sabe ler esse negócio aí. A Bíblia diz que Daniel veio, e quando Daniel se apresenta com 84 anos, a pergunta de Belsazar é: és tu o mesmo Daniel? Você não mudou com o passar do tempo, não? Ele falou: não. Cheguei aqui com 16 anos de idade. Tô com 84 e tô crente. Ele dá a sentença. A Bíblia diz que Ciro invade a Babilônia, faz um arraso na Babilônia. Aí eles vão no templo. Quando vão no templo, pega o rolo do livro de Isaías. Aí vem alguém com o rolo do livro de Isaías debaixo do braço e diz assim: ô Ciro, tem um negócio escrito aqui diferente. O que está escrito? Ciro, meu servo, meu ungido, meu pastor. Isaías 45. Falei assim: esse Deus aí está falando de mim. Quando que eles escreveram isso? 700 anos antes de você nascer. Libera esse povo rápido. Pega os vasos de Jerusalém e manda para Jerusalém. Não se assusta, irmão, se nesse ano filho de crente começar a voltar em massa para Jesus. Se assusta não. Não se assusta se tudo quanto é desviado começar a entrar dentro desse templo aqui e dizer assim: eu preciso voltar para Jesus rápido, porque o que é de Jerusalém vai voltar para Jerusalém. Você pode glorificar o nome de Jesus?